No dia de ontem, o Vitória completou 125 anos de história. O presente aguardado pelos torcedores não veio. Já o Bahia só perde para o líder em saldo de gols. E mais, Oráculo acerta para um e erra para o outro. Solta a vinheta. Olá a todos, eu sou Jabson e sejam bem-vindos ao canal Dois Toques. No vídeo de hoje, comentarei sobre as previsões do Oráculo em relação à dupla Bavi nos duelos que ocorreram no final de semana. Mas antes disso, eu só quero agradecer a cada um de vocês que tem acompanhado os meus conteúdos na plataforma. E assim, não se esqueçam dos procedimentos, que é deixar a sua inscrição, o like, os comentários e continuarem assistindo ao vídeo até o final, beleza? Simbora abrir os assuntos comentando sobre as revelações do Oráculo para o rubro-negro baiano. Pois bem, meus caros torcedores, as previsões que as cartas trouxeram durante a semana para o embate entre Vasco versus Vitória lá no Rio de Janeiro não foi o resultado esperado. Elas revelaram que a partida seria um empate, seria um jogo duro. E assim, elas podem ter acertado a primeira etapa, porque realmente foi 0-0. Já na segunda etapa, logo aos 6 minutos, o Leão da Barra já estava perdendo de 2-0 e só conseguiu diminuir no finalzinho da segunda etapa. E assim, o Vitória perdeu fora de casa e, além de tudo, amarga um jejum dentro do Campeonato Brasileiro. A última vez que o Vitória venceu o Vasco da Gama atuando em São Januário foi em 2021, venceu por 3-0, foi pela 35ª rodada do Brasileirão da Série B. E já pela Série A, no último final de semana, foi derrotado. Outra coisa, ambos estavam dentro da zona de rebaixamento. Era um duelo, era uma briga por 6 pontos. E a equipe do Cruz Maltino conseguiu vencer e dar uma aliviada fora da zona de rebaixamento. Já o Leão da Barra continua com 1 ponto. E assim, é uma semana de muitas comemorações pelos 125 anos de história do clube. Os torcedores esperavam ser presenteados com um triunfo no final de semana para passar a semana mais contentes, mais alegres. Não aconteceu. Terá uma semana de comemorações e o foco total no final de semana, que atuará contra o Atlético Goianiense, se acaso a CBF não paralisar a competição. Porque é outra equipe que está dentro da zona de rebaixamento e com 1 ponto. Será um duelo de mais 6 pontos, na qual o Vitória precisa vencer para dar uma respirada e, quem sabe, na próxima rodada, na 8ª rodada, conseguir outro triunfo e sim, enfim, sair desta degola, sair da parte de baixo da tabela. E para finalizar os assuntos do Esporte Clube Vitória, meus parabéns pelos 125 anos de muita história e que continue trazendo bastante história para os seus torcedores que merecem. Vamos que vamos, porque o recorte agora é sobre o Bahia. Enquanto o Vitória sofre na parte de baixo da tabela, o Esquadrão vai muito bem na parte de cima. O Tricolor de Aço recebeu o Bragantino no final de semana, na casa de apostas Arena Fonte Nova, e venceu por 1-0, gol de Tassiano. E aliás, que bonito gol! Recebeu uma assistência de Cauli dentro da grande área, girou para cima do defensor e acertou um belo chute tirando de Cleito. Um bonito gol. E assim, o placar, o resultado é muito importantíssimo neste momento para quem quer estar brigando pela liderança ou por uma vaga na Libertadores ou até mesmo pelo título da competição. Então, neste momento, tem que aproveitar, não pode dar brecha, tem que ganhar mesmo, tem que triunfar e jogando o que está jogando. Hoje o Bahia só não é líder do Campeonato Brasileiro por conta dos saldos de gols. O Furacão, que é líder com 13 pontos, tem 6 a mais. O Esquadrão tem 3 neste momento. Então, por conta dos saldos de gols, o Esquadrão fica em segundo lugar. E assim, se tivesse goleado o Bragantino dentro de casa por mais de 4 gols, seria líder da peleja. Mas enfim, é melhor o time ir desta forma que está jogando
e lá no final, quem sabe os torcedores não terão algo para comemorar, pois o Bahia está fazendo ótimos jogos. É bem verdade que a equipe está sendo bem mais aguda na primeira etapa do que na segunda, mas vem fazendo uma ótima performance. Só para se ter uma ideia, os jornalistas e comentaristas do Eixo estão boquiabertos com a atuação da equipe nesta competição, neste período no Campeonato Brasileiro. Porque lá no início falaram que o Bahia não iria brigar ali nas primeiras prateleiras, que iria brigar ali do meio para baixo, para tentar fugir da zona de rebaixamento por conta de alguns jogadores. Mas na verdade eles estavam com dor de cotovelo por causa de alguns jogadores que não saíram da equipe. Foi o caso de Cauli, a vinda de Everton Ribeiro, Jean Lucas, e enfim. Neste momento, eles estão tecendo elogios para praticamente todos os jogadores do esquadrão. E é nesse recorte que o perfil FBI Bahia City trouxe dados em referências ao ranking de notas. Arias é eleito pela segunda vez com a maior nota. O perfil também trouxe uma arte mostrando os 5 primeiros colocados com as melhores notas. Temos na primeira posição Santi Arias com 7,90. Em segundo, Marcos Felipe com 7,30. E os outros 3 estão empatados com as mesmas notas. Everton Ribeiro, Depena e Jean Lucas. Todos eles com a nota 7,16. E fazendo um adendo aqui rapidinho para Depena. Ele chegou no início do Campeonato Brasileiro. Tem atuado sempre na segunda etapa. Está fazendo ótimas partidas. A média dele, a nota dele está sendo excelente. Veio e está se firmando. Era muito contestado lá no Internacional, mas no Bahia está ganhando muito destaque. Sem se falar em Arias. Alguém está sentindo falta de outros laterais? No momento não, né? Por se falar em Depena, quem não deve nada para ninguém neste momento é Gabriel Xavier. O zagueiro já estava pedindo passagem na equipe do esquadrão há muito tempo. Só que não estava tendo oportunidade de ser titularíssimo da equipe. E na última partida, o perfil FBI Bahia City trouxe dados da performance dele dentro de campo. Ele teve 7 cortes, 2 chutes travados, 4 interceptações, 5 desarmes, 6 duelos aéreos vencidos, 100% de eficácia, 12 duelos vencidos de um total de 14. A nota SofaScore dele foi 8,2. O menino está jogando muito na defesa do Bahia. Já estava pedindo passagem e agora está sendo titularíssimo do esquadrão. E para fechar com os assuntos sobre o Bahia, trago um recorte sobre as previsões do oráculo para a partida do último final de semana contra o Bragantino. Nas cartas foram revelado que a equipe do esquadrão venceria a partida. E venceu. Diz que teria dificuldade no jogo. Teve. Na segunda etapa, a equipe caiu muito no vigor físico. Foi um segundo tempo de muita dificuldade. Muito estouro de bola, muito chutão. Não se tinha o controle de bola como era visto no primeiro tempo. E os torcedores esperam que essas previsões continuem acontecendo até o final da competição e que possa ter uma previsão do título e de uma vaga na Libertadores de 2025.